Nós temos um Deus que descansa. Lucas capítulo Let's go 8, to Luke verso chapter 22. 8, verse 22. Lucas 8. Está desligado? Yes. Lucas 8, 22. Let's go to Luke 8, 22. Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e desceu uma tempestade de vento sobre o lago. E o barco se enchia de água, de sorte que perigavam, estavam em perigos. Chegando-se a ele, o despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: quem, pois, é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Pai, abençoa-nos nessa hora. Father, bless us Abençoa a tua palavra, Bless Deus, your word em nome de Jesus. in the name of Jesus. Da tua graça, Deus, And give you para que grace possamos compartilhar com liberdade. for us to share with Mar da freedom. Galileia. In the Mar of Eu Galilee, tive in the buscando ocean até of mesmo the na Sea of internet. Galilee, I was looking online. Ah, desculpe, gente. Eu só não apresentei, acho que foi a Ellen, né? Eu fui lá atrás, eu falei sobre a Ellen, mas não apresentei a Ellen, não, né? Ellen, if you can just lift A your hand Ellen é quem here. atura o Murilo, né? She's Então, she bears Murilo. isso. Ela não gosta muito de se apresentar, não, mas seja bem-vinda, Ellen. You're welcome here. Tá bom? Viu? Você via tua carinha daqui, eu falei, deixa eu aproveitar. Mar da The Galileia. Sea of Galilee. Eu busquei na internet lá sobre os ventos que acontecem no Mar So da I went to do some Galileia. research on the weather and Eu these fiquei waves. impressionado com as fotos. And I was impressed at the pictures. Fui lá na National Geographic, I went fui em to National vários sites. Geographic and various sites. Há algumas pinturas que representam lá esse, And believe it or not, there are paintings even quando throughout time that people há have essa painted tormenta no Mar da Galileia. about the storms that the Sea of Galilee experiences. Ele tinha cerca de 13 milhas de It's comprimento, about 13 miles long. acho que em torno mais ou menos de uns 10 quilômetros, 7 milhas mais ou menos de largura. Oh, about, I'm sorry, 10 miles. 13 por 7 mais ou menos. E a profundidade dele, And the 150 depth pés. is about 150 feet. E ele fica a 680 pés abaixo do mar. And it's 680 feet on the sea level. Quando acontece essa tempestade naquela região, And when this storm comes about in that region, eles chegam a levantar ondas de quase 10 metros de altura. there can be huge waves. Esse era o ambiente que eles estavam And that enfrentando. was the atmosphere that they were in. This is Diz what they que were o going barco in. estava That's the sendo sea, sacudido. the Sea of Galilee that they were in. Jesus ele tinha passado, você pode ver, tanto In pelos this escritos passage, de Lucas como you de can see Marcos, through Luke or Mark, que ele tinha passado o dia todo Jesus had spent all day, no seu ministério pregando, curando, libertando pessoas. preaching, healing people, doing all that. O que nós precisamos entender é que Jesus, Now, what we need to understand is ele this. tinha fome, You see, ele Jesus, sentia frio, he was like a man ele just like sentia us. cansado, He was ele hungry, sentia alegria, ele he was- sentia tristeza. he was tired, he Ele was era como sad, eu e você. he was like you and I. E ele falou, nós vamos para o outro lado do barco, And he said, do we're gonna mar, go do mar, daquele mar. to the other side of the sea E of ele Galilee. cansado, ele foi dormir. And he went to sleep Ele during foi that descansar. time that they were in the boat. Você imagina um Jesus, um Deus que descansa. Now imagine Jesus as God in flesh saying, I'm going to take a break, I'm going to rest a little. E os discípulos foram obedientes. And the disciples were obedient. Eles estavam seguindo Jesus. They were following Jesus. E agora eles estavam no meio de uma terrível And tempestade. now they were in the middle of a huge storm. É interessante que o Guto começou quase a pregar It's mensagens dessa interesting noite de because manhã. Guido almost began to preach this morning. He didn't know what I was going to say. Problemas e dificuldades Problems and difficulties. não é nenhum referencial para você julgar as pessoas. It's not a reference for you to judge people. Você não pode julgar alguém baseado nas tempestades You see, you can't judge people based on what they're going through que ela right esteja there. atravessando na sua vida. The storm that they may be facing in their lives. Creio que os discípulos estavam com a melhor pessoa, no melhor lugar, mais seguro. Of course, I believe the disciples had the best person to be in the middle of a Estava storm right fazendo there. aquilo que ele tinha instruído para ser feito, And they were doing what he had told them to do. ainda que eles estivessem no meio de uma tempestade. Even though they were in the middle of a storm, Eles estavam debaixo de they obediência. were still under Jesus' obedience. Você já deve ter enfrentado aquela situação You've probably been de through você estar situations atravessando uma tempestade where something tough is going on e in algum your life. incrédulo ou religioso perto de And a você. person who's very religious come up to you. Onde está o seu Deus? Where is your God?
Why is this happening to you? Eu sei que só vocês não passam por isso, I não. know Só you algumas might not be going pessoas. through that, or you never go through that. Just Muitas some vezes, people. querido, I know all of quando us nós go through estamos it. passando por dificuldade, Many times when we're going through hard times, há aquelas pessoas que acabam dizendo: there are people that say, ah, onde há fumaça, há fogo, hein? oh, wherever there is smoke, certainly there's fire, meaning you're doing something wrong. Às vezes nós temos um Deus que descansa. Sometimes we have a God that rests. Mateus capítulo 8, verso 23, 27. In Matthew 8, 23, 27, Eles entraram no barco com os seus discípulos. they went into the boat with their disciples. Eles estavam seguindo o mestre. They were following the master. Eles não estavam fazendo o que eles queriam. You see, they didn't take the initiative to go to the other side. Jesus did. Jesus que falou para eles irem. Jesus is the one that said, we're going to go to the other Você side. lembra a experiência de Paulo na ilha de Malta? If you remember Paul in Malta, Diz que o barco deles tinha naufragado. he said that they actually suffered through a shipwreck. E They agora actually eles sunk, conseguiram, ninguém se perdeu. and nobody died. Acenderam uma fogueira para eles se And aquecerem. then once they got to shore, they lit up a fire pit. Diz o texto que saiu uma víbora lá daquele meio do fogo. And the text says that a viper, a snake, came out from that. Came into the fire. Quando eles estavam colocando, saiu. Quando ele colocou fogo no meio da madeira, Because saiu do meio da madeira. When they took the wood to light the Porque ela fire, não it queria came morrer from the queimada. wood, and that snake E fell, prendeu na mão dele. and it bit Paul. E as pessoas falaram, agora ele vai morrer. And people said, he'll certainly die. He got bitten by a snake. Ele deve estar em pecado. Oh, he's probably sinning. How could É God let problema do that happen? pecado. If Não he's morreu such a no mar, man vai of God, morrer agora. He might not have died in the sea Aí diz when que the ele sacudiu shipwreck aquela víbora was no meio do sunk. fogo. But now that the snake bit him, he's going to die. E a Bíblia diz que foi o primeiro churrasquinho de cobra. And the Bible says that nothing happened to him. Nós temos que ter muito cuidado, querido. We need to be very careful. Porque muitas vezes nós podemos estar fazendo um julgamento Because injusto. sometimes we might be judging others based on what they're going through and maybe unjustly Como so. seria no caso, às vezes, dos discípulos ou de Paulo. Perhaps in the same way the disciples could do Diz que a for Paul. tempestade ela veio de súbito. He said that the storm came about suddenly. Não era culpa deles. It wasn't their fault. Agora, Deus colocou nós, um na vida do outro, Now God placed us, one in the life of the other. não para julgar, Not for us to judge each other, point mas para a gente fingers, se incentivar, but for us to encourage para a each gente other. se For motivar. us to motivate each other. Às vezes, tirar conclusões You know, sometimes we make conclusions nos leva a erros. that are wrong. Os pescadores, The fishermen here, eles eram discípulos they were simply que começaram a disciples tirar suas próprias conclusões, that began to draw their own conclusions. com base na experiência que eles estavam ali. And they based those conclusions on the experience they lived. Nós temos que tomar cuidado de traçar certas opiniões. And we need to be careful when we make certain opinions, we form certain opinions. Nós temos que ter muito cuidado em não permitir, querido, And we need to be aware so we do not allow que as nossas opiniões for our opinions não sejam influenciadas pelas nossas experiências, to be influenced by experiences. que elas não venham ditar as nossas respostas. That they may not dictate how we are. Eu tenho usado um ditado muitas vezes. I've used this saying many times. Há muitas pessoas que são bonitas There are people that look good. porque existem mais feios do que ele. People think there are people that look good because there are uglier people than them. Não é porque ela é bonita, Not because the person is beautiful, é porque tem gente mais feia do que ela, but because the person judges that there's others that look less good than they are. né? Right? Às vezes a pessoa fala, em terra de céu quem tem um olho é rei. Não. If people say, oh, in a É blind caolho. man's kingdom, the one-eyed man is a king. You É know? olho, né? É rei não. And that's not it. Quantas vezes, querido, nós construímos uma visão Many e times conceitos we build concepts and em cima de opinions experiências negativas. based on negative experiences, E é muito fácil, muitas das and vezes, it's easy nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, for us to make para o that nosso a relacionamento rule de in igreja, our nosso relacionamento com in our Deus. relationship with God, with others, Porque alguém fez errado, because one person did something wrong to us in the não past. tem nada a ver com quem fez errado. You know, I don't have anything to do with what other people do to me. Eu faço porque eu faço porque é a minha experiência. I do what I do because of my experience. Se alguém errou fazendo aquilo, é problema If dela. someone did something wrong, did something in the past and it went wrong, that's their experience. I Diz need o to base it texto on who I believe in Que my eles God. tinham There's acabado a de text that vivenciar says that they had just gone, autoridade e poder de they had Jesus. just seen the power and authority that Jesus had. E diz que agora eles estavam apavorados. And now they were awed. No meio da In tempestade, the midst of a storm,
Eles esqueceram as promessas. They forgot promises. Eles esqueceram quem estava com They eles. forgot about who was with them. Eles esqueceram tudo que ele tinha falado. They forgot all the things he had taught. The Escuta, trust. abre os seus ouvidos. Now hear me out on this. Medo não Fear. irá produzir fé. Does not produce faith. Medo produz falta de fé. Fear actually produces a lack of faith. Lembra o que Jó declara? Remember what Job O declared? mal que eu temia, esse me sobreveio. That the evil that I feared, that came upon me. Às vezes, quando nós permitimos que o medo, decepção. Sometimes when we allow fear and deception, Às vezes eu falo com os alunos sobre alguns escritores do Brasil. Saúl and I, we discussed about some writers in Brazil. Homens que foram decepcionados. Men who were Se disappointed. decepcionou, se machucou, se feriu com a They got igreja. hurt. They got hurt with the church system. E agora ficou na contramão de todo o sistema. And then they turn around and go against the whole church system because they were hurt once. Adota aquele estilo de vida, And they adopt a style of life that is wrong, não porque é o certo, not because it's right, mas porque ali eu me decepcionei. but because they got hurt by someone else, they got disappointed at some point, so they changed their whole mind about that. Medo. Fear. O mal que eu temia, esse me The sobreveio. fear that I feared, that came upon me. That's what he said. Não são circunstâncias It's not que nos dão futuro e circumstance direção. that gives us a future and direction. Quando Jesus foi ali tentado, When Jesus was tempted, e o texto de Lucas e Mateus fala sobre in the isso, text of Luke and Matthew says this, Jesus só respondeu uma coisa. Jesus only answered one thing. Está escrito. It is written, O homem não vive somente de pão, man shall not live by bread alone, mas de toda palavra que sai but da from boca de every Deus. word that comes from the mouth of God. Qual foi a palavra que Jesus tinha dado aos discípulos nesse episódio? And what was the word that Jesus gave to the Nós disciples? vamos lá para aquele outro lado. We're going to go to the other side of the Sea of Galilee. Quem foi que falou isso? Who said that? Jesus. Jesus, their leader, the man who they trust. Eu fico pensando que há um momento na nossa vida, e nesse momento Deus olha lá de cima. I think there are moments that that God looks Mas from, por que eles estão pensando assim se eu Looks falei upon us. totalmente contrário he disso? says, why are they freaking out like that if I said something completely contrary to that? Como é que eu vou viver com medo se ele disse que ele nunca vai te deixar? Why would I live with fear if he promises never to leave us? Quantas promessas Deus nos dá There are promises in the Bible that God gives to us sobre ele estar conosco. about him being with us. Mas nós insistimos em viver as nossas emoções. But we insist on living our emotions. Essa experiência aqui com eles no barco, nossa, deve ter assim, balançado a cabeça deles. This experience they had in the boat must have shaken them up. Nós estamos aqui dentro desse barco, obedecendo You ele. know, we're here. He told us to get here. He's the Son of God. E agora se levanta tudo isso And contra a now gente. we're in the middle of a storm. Não vou encher a bola do diabo dizendo que ele tem o poder para mexer na tempestade, Look, I'm não. not saying the devil made that storm. Mas talvez um dia eu vou ter explicação disso. One day we'll understand why that happened. Mas por diversas vezes, Satanás já estava tentando contra a vida de Jesus. But many times, you know, in the Bible it says Satan tried against Jesus' life. E ali estava mais uma vez a vida deles em perigo. And there, one more time, their life was in danger. They were in the middle of a storm. Agora, qual era a diferença de Jesus para os discípulos? And what was the difference between Jesus and the disciples? Jesus estava descansando na sua fé. Jesus was resting in his faith. A confiança dele não estava no barco. His trust wasn't in the boat that was going to hold out the water. Mas a confiança de Jesus estava naquilo que está escrito. His trust was in what is written. Quantas vezes a nossa confiança está nas nossas decisões certas ou erradas? Many times we base our decisions, we base our trust E on não- decisions that we think we made right or wrong, E não naquilo que saiu da boca de Deus. and not on what came out of God's mouth. Qual a palavra que Deus deu? What is the word that God gave? O problema é que nós vivemos mais religião do que relacionamento com Deus. The problem is that many times we live more religion than the relationship with God. Nós não temos uma experiência viva com Deus. And we don't have a daily living experience with Mas God. Jesus estava em plena harmonia, em plena paz. But Jesus did. He E was in, mesmo he no was in meio full da harmony. tempestade, And even in the middle of a storm, ele descansava. Jesus felt trust enough in God to Não era o rest. barco que You garantiria. see, in his mind, it wasn't A the chegada boat dele do that outro was lado. keeping the water out. Não era uma calmaria e It um wasn't vento the wind que poderia that ajudá-lo. was keeping everyone safe. Mas a convicção But it was the conviction do que Deus falou. of what God said. A quem você está seguindo? So who do we place our Suas trust emoções? in? In our emotions, in our Ou o que saiu theologies, da boca de Deus? or what came from God's mouth? Vai lá, desliga seu smartphone. And you can turn off Ele, your porém, smartphone. estava na popa. He was there, Diz que dormindo. sleeping. E eles
chega, ei, como é que é? Ô, você que diz que é Jesus aí, And ó. the disciple, hey, Você não se Jesus, importa que a you gente say morra, you're não? our leader. Don't you care we're gonna die? Look at the storm. Não, o mais legal é como é que ele se refere a Jesus. And it's Lá em interesting Lucas, in Luke how he refers to Jesus. no Antigo Testamento, In the Old Testament, para cada manifestação de Deus, for every manifestation of God, eles davam o nome a Deus. every time God moved or did something, they gave God a name. Se era o Deus que supria, For example, if it's Deus a que God that supria. supplied, Deus it que would be defendia, Deus que God our defendia, supplier. Deus poderoso, o A El God Shaddai. that defended E them assim all, ia. God that defended us, Samar, and so on. Nisei, All Shalom, these different names. Adonai, It's the same e God, tal. but Né? just, representing different E miracles. agora of ali, it. And there now, eles chegam para they Jesus, come to Jesus, que eles conheciam quem era. and they knew who he was. Era a and they lived. expectativa de salvação da vida deles. There was an expectation of salvation for them, E eles, mestre, and they master. sabe do que você chama Jesus? You know you call Jesus? Muitas das vezes por causa da tua frustração. Sometimes we call Jesus Você vai dar o nome que things, você quer and ao we give him aspecto que names Jesus precisa se based on our manifestar. frustrations. Aqueles que vai chamar de Jesus, né? There are those that are going to call Por him Deus, eu Jesus. preciso de um emprego. O And then, Senhor é God, Deus. O I Senhor é need uma a porta, job. Senhor. You are a door for me. You call him a door, a job, but something for me. Aqueles que estão a puro afundando no mar como Those who are Pedro. sinking, Senhor, saying, Tu é Lord, o meu you Salvador. are my Savior. Aqueles meio arrogantes, narizinho meio em pé, que vai dizer assim, Senhor! They're O those Senhor é o Senhor Who do are prouder. poderoso. You are my Lord, the Na Almighty Power. verdade, você vai expressar para Deus a tua In truth, a lot of times experiência we e muitas das vezes a tua necessidade emocional ou mesmo a tua experiência com Ele. many times we refer to God on whatever is our Eu quero experience te with deixar Him. tranquilo. I want to keep you calm and leave you calm. Qual a necessidade que você tem dele? What is the need you have? Pode ter certeza que ele vai vir como você You can be precisa. certain that He comes for what you need. Você não vai precisar entender ele como ele é na sua grandeza, na sua And you don't totalidade. need to completely understand how He is or His greatness in every little detail. Jesus vai vir muitas vezes simples para você. Most times Jesus comes very simply to us. Talvez o que você precisa hoje é o filho de Davi. Maybe today you need, De Him, the repente é son o of filho de David, Jessé, or the son of Jesse, a raiz de Jessé. the root of Jesse, De repente você está precisando é do bom pastor. or the good pastor. Ele vai derramar óleo na tua He's cabeça. going to pour an oil in your head. Esquece essas terminologias Forget these e terminologies. pensa nele. And just think of Him, Jesus. Como que você está precisando? How you need Him. Naquela hora, por falta de fé, eles esqueceram o Salvador, eles esqueceram todas as In that promessas. time, because they were in danger, they forgot that Mestre. Jesus ruled all things, and they called Him Master. Eu estava brincando com a Rosângela, ela chegou ali. O senhor, eu falei, ó, se você me chamar de senhor, vou começar a te I chamar was de joking senhora, with hein? Rosangela. She called me, oh, sir. No, don't call me sir. Aí ela trocou imediatamente por She changed você. it. She changed it to you. Aí ficou mais íntimo, ficou mais And gostoso. became more intimate, better. Tem vezes quando eu viajo, alguma coisa, e At times when I travel, eu falo igual uma matraca, né? Vocês sabem you disso. know I love to talk. A tradução dele é tão expressiva, né? His translation is so expressive. E ali, então, eu converso com as pessoas. And there I talk to people. Aí tá a pessoa, você pra cá, você pra lá, And the você person pra cá, says, você pra lá, você pra cá, você pra lá. this, you that, you this, you that. Ah, mas você trabalha com o quê? Eu falei, Oh, what do you work eu with? tenho uma companhia de limpeza, I minha said, esposa. My wife and E I, we clean homes. eu também and sou pastor. I'm a pastor as O well. senhor é pastor? Oh, Desculpe, eu estava te chamando de você. Oh, pastor, I'm sorry, I said you. It's like, in Brazil, this is a big thing. Eu estava dando um curso de capelania aqui uma vez. I was given a course of chaplainship. E de vez em quando eu limpo aqui a igreja. E And limpo o sometimes I banheiro, não come tem over problema here nenhum. and I'll clean whatever needs to be Aí eu cleaned. estava lá limpando o banheiro And I quando was cleaning chegou the bathroom. um casal lá de Chicopi. And a couple from Chicopee E ela came. chegou então, ela falou, virou para mim e falou She assim, said, o pastor Marcos já chegou? is Pastor Marcos here? Eu falei, já. I said, yes. Ele falou, She said, ele está por is he aqui? here? Eu falei, tá. I said, yes. Ele falou, eu queria falar com I said, ele. I would like to talk to him. Eu falei, pode I falar. said, you can talk to me. O senhor é o pastor Marcos? Oh, you're Pastor Marcos? Eu falei, só. I said, yeah. O senhor está aqui limpando o banheiro? Oh, you have to clean the bathroom here? Duh. Qual o problema? I said, there's no problem. Não. Eu vou fazer isso aí pro Oh, senhor. no, I'll do that for you. Eu falei, ok, se você quer limpar o banheiro, eu vou fazer outra I said, coisa. if you decide to clean the bathroom, I'm going to clean something else. Mas ela achou incrível, não sei que ideia que ela tinha do tal do pastor Marcos. You know, I don't know who she thought Pastor Marcos was, to be honest with you. O medo So these men, in fear, tirou a fé daqueles made those men forget everything that Jesus represented. que chamava ele de mestre. And they went just to master. Mesmo após
even after ele ter repreendido os ventos, he had rebuked the winds and things calmed down, eles ainda perguntam: they still ask, quem pode fazer isso? who is this man that even the winds Quem é and the esse que pode fazer obey isso? him? Who is this? Mais tarde eles entenderam quando foi Of course, revelado later por on they Deus. understood it. It was revealed by God, Não através de experiência, not through experience, mas eles tiveram a revelação de but they quem had the era Jesus. revelation of who Jesus was. Você não vai conseguir entender Jesus You're not going to be able to understand Jesus se o Pai não te revelar pelo if Espírito the Santo. Father does not reveal it to you through the Holy Spirit. Você pode viver uma religião, You can live in religion, mas relacionamento com Ele but let me tell you, there's a difference between people who just go because of somente se tradition o Espírito de Deus te revelar. and people who know God through the Holy Spirit. And that's the Jesus real às vezes thing. virava e falava: quem diz as pessoas que eu sou? Jesus would come sometimes and say, who people O say senhor I é tal, am? o senhor é isso, o senhor Oh, é you're aquilo, o senhor é this, you're aquilo. that, you're this. Mas vós, But you, who do you think I am? He says to his que disciples. dizeis que eu sou? Who do you say I am? Pedro responde para ele: tu és o Peter Cristo, answers him, Filho de Deus. You are the Christ, the Son of the Almighty God. Querido, uma das chaves que eu Brother, creio one of the keys that I do believe reino de Deus for the kingdom of God, é quem você diz que Jesus it's é. who you say Jesus is. Essa foi a chave que fez com que ele pudesse atravessar aquela tempestade. This was the key that allowed him to cross that storm. Ele sabia quem ele He era. knew who he was. A maior dificuldade nossa Our biggest difficulty é que muitas das vezes nós não sabemos quem nós somos is that many times we do not recognize who we e are nem quem é Jesus. or who Jesus is. Aonde está a sua fé, querido? And where is your faith placed? Será que você tem pouca fé? Do you have a little faith? Talvez você não tenha fé. Perhaps you don't have faith. Filipenses capítulo 3, verso 10. Philippians chapter 3, verse 10, it says, Filipenses 3:10. Para to conhecê-lo know him e o poder da sua and the ressurreição power of his e a resurrection participação dos seus sofrimentos, and what he shared through his suffering. conformando-me a ele na sua morte. Troca a versão para mim. Let's tá? change this version, Zaki. And it says, Quero conhecer I want to know Cristo, Christ, o poder da sua the ressurreição power of his resurrection, e a participação em seus sofrimentos, and what he went through in his suffering, tornando-me como ele becoming like him na sua morte. in his death. Será que Jesus You think Jesus estava desesperado na hora da sua morte? was desperate during his Por que death? será que Paulo fala isso? Why does Paul say that? Eu creio tal como nós, os discípulos, I believe queria ali saber por que ele estava ali naquele meio daquela tempestade. the disciples, they wondered, how can this be? How can we be facing a storm obeying the Son of God? Meu amado, é possível muitas vezes nós estarmos no meio da tempestade apenas por um evento natural. You know, sometimes we can be caught up in a storm or difficulties just because of a natural event that happens. Às vezes as coisas acontecem por acaso. Sometimes things just do happen. Mas acredito que nessa But experiência I aqui, believe that in this experience, novamente quero frisar bem, and I want to não make quero sure we encher focus this, a bola do diabo, mas and eu not creio que o giving dedinho dele estava querendo virar aquele barco. Satan any credit, but I believe that if you wanted to tip that boat over, A Bíblia ela ministra o nosso coração para a gente não ignorar you know, the Bible a ministers astúcia do to our inimigo. hearts for us not to ignore Quantas vezes, the querido, plans of the enemy. nós estamos vivendo uma vida natural, Many times we're living a natural life, achando que está tudo bem, que faz parte da vida, thinking that the things that are happening around us are just part of life. It's natural, it happens, man. mas o dedo do inimigo está por trás dessa But there is a situação. finger of the enemy behind situations. Diz que ele anda ao nosso redor. The Bible does say he walks around us. Diz que ele não tem nada para fazer na vida dele. He doesn't have anything else to do. Ele fica rodando para ver como perturbar os filhos de Deus. And he is focused on Eu coming creio na against the soberania children de of God. Deus. I believe in the sovereignty of Eu God. creio no poder do I nome believe de in the Jesus. awesome power in the name of Jesus. Mas tem muitas coisas But there are things que você precisava começar a ver that you need to start seeing. como não muito natural. There are things that happen that are not natural. You need to be E se aware levantar em Cristo Jesus para mudar essa situação. and rise in Christ Jesus to be able to deal with that spiritually the form it should. Ou você tem medo de quê? Or are you afraid of what? De não ter autoridade? Of not having authority, perhaps? De não funcionar como algumas pessoas dizem? Or of it not working as you've heard other people say? Nessa manhã, This morning,
Eu quero desafiar o teu coração I would like to challenge your heart a dar ordem à sua tempestade. to give an order against your storm. Se é natural, If it's something natural that's happening, that just ela vai is parar. happening, it will stop. Se é espiritual, If it's spiritual, ela vai parar. it will stop. Vai atingir aquilo que sai da sua boca. Because what comes out of your lips has power. Eu me lembro o período que nós fazíamos aqueles evangelismos de barco. I remember when we used to have an evangelical night where we would bring bands into a boat, E num dos eventos maiores que nós fizemos, Boston Harbor, and we'd play all night. One of havia the biggest muita guerra events, espiritual. you know, there was a lot of spiritual warfare Havia going on. muita pressão. There was a lot of pressure. E disseram que ia cair uma tempestade. And they said that there was going to be a huge storm lembra coming disso? that night. E a Marinha tinha mandado recolher os barcos. And the Navy said, you know, they start bringing the boats in, you know, all the people that were responsible for that, whether they're in the Navy or not. E aquele capitão The Coast Guard. teve a loucura de me ouvir. And that, the captain of the ship, you know, I told him, let's go out, we can go. Eu falei, pode ir. We can go. Essa tempestade não vai cair antes de nós voltarmos. This storm will not come as E we're nós out there. oramos. It's going to only come after we leave, after we come back. Fizemos o After we dock. evangelismo. And we went, we Oramos. played all night, we prayed. E no momento que o barco, And the moment that ship aportou docked, e que nós tiramos a última caixa de dentro do and we navio. took the last amplifier from that boat, Você lembra o that tamanho dos ship. pingos? Era cada pingo I'm dessa telling tamanho. you that torrential Desabou storm aquele temporal. came down. O Deus que nós servimos, And I believe the Ele God that we acalma as serve, tempestades. He can calm the storm. Eu e Gisele ainda, a Guto estava ainda no ventre da Gisele. You know, when Guto was still in the womb, Não, assim, oh no, he had come out of the womb already. naquele retiro. Estava grávida dele ou do Azar? É. Era da Nova Vida ainda. No, he was in Ele the estava womb. grávida dele. Era ele que estava lá dentro. No, he was in the womb. E nós éramos líderes dos jovens. And we were youth leaders. E numa das noites, And one of the nights, eu cheguei e falei com Deus, a ênfase era você ser liberto dos seus pecados. you know, the emphasis was for you to overcome your sin. E eu be orava com delivered, os homens. not have to deal with things anymore that bound E eu virei you. para Deus e falei, Deus, And I said, o God, tempo estava nublado, it was very era cloudy. um sítio no topo do morro, It was in, bem in no a meio farm-like de place. de You know, floresta. and there was a mount. We would go Você não up via the uma mount. luz. You did not see. There were no lights, falei, no Deus, electricity there. We Abre just praying. esses céus para a And gente ver a it tua was glória. it was very cloudy, and I prayed on my own. I said, E o God, céu abriu. open up these skies so that Uau. we can. And you know those Eu clouds, fiquei they assim, came uau. away, and I looked at that. Que And I coisa said, wow, fantástica. man, this looks beautiful. Tivemos o retiro quando foi na última noite. And we were in this retreat, and then the last night of the Fizemos retreat, uma fogueira, we made a aquela fire tradicional pit. culto em volta da fogueira. You know, that traditional service around the fire Quantos pit. jovens devia ter mais ou menos? There were about, it's Tinha like almost a bastante, bonfire thing. There was a lot of young people there. E eu virei para Deus e falei, I Senhor, said, God, abre os céus para a gente ver a do tua it again. glória. Can you open the skies again so we can Foi a see your primeira glory? vez que eu ouvi a voz de And Deus. guys, it was the first time I heard so clearly God speak to me that Deus way. falou, não. And God said, no. Vai lá para o meio Go to the middle e glorifica o meu nome. and glorify my name. Eu falei, Senhor, isso não I aconteceu. said, Lord, what if it doesn't happen? What if you don't do it again? Eu sabia o que ele estava mandando eu fazer. I know what he O wants mais to do. The incrível most incredible thing que quando Deus fala, is that when God speaks, você sabe o que ele está falando you know what he's saying. e você sabe o que você tem que fazer. And you know what you have to do. That's the truth. Não tem You know. dúvida. There's no doubt. Ele não You're not precisava me questioning. explicar tudo. He didn't need to explain anything. Eu He just- sabia exatamente o que eu tinha que fazer. I knew what I had to do. It was Ir clear. lá me expor e gritar bem alta voz. You want me- Senhor, abre esses céus. You wanted me to go to the middle and say, Lord, open up these heavens. Open Preciso, these mas isso não acontecer. And I said, Lord, what if it doesn't happen? Eu ouvi a segunda vez. And then the second time, Eu sou teu Deus. I am your God. Você já viu que muitas das vezes, quando você está indo para lugar perigoso, You see, many times when Né? you go into a A gente é dangerous tipo Adão. situation, we're like Adam a little bit. foi a mulher que tu me deste. Falei, It was the woman you gave vem me, Lord. comigo. Catei a Bíblia que estava na mão So dela, I took Gisele with peguei na me, mão dela e falei, não vou sozinho não. and I said, I'm not going to do this alone. If it doesn't happen, we're both getting Você the já viu alguns filmes, às vezes, quando o cara está em problema, ele cata a mulher e coloca na frente? You know those situations when men are in trouble, they'll take their wives and put them in front of them? Eu sei que os homens aqui não fazem isso, I know não, you né? guys don't do this here. Não, né? Eu envio ela sozinho. I would send her alone, Pastor. I would send her alone. It's like God told you to go over there and tell this guy. Tá aprendendo, Jamil.
I wouldn't do that. Aí. Vamos lá. Seu escudo. E eu levantei a minha voz, gente, And I rose my voice e eu clamei: and I cried out to God. Senhor, abre I esses said, céus God, para a can gente you ver a tua open these glória. heavens? Let us see your glory. Open up because it's so cloudy. Nem Spielberg faria melhor. I'm telling you, they're not. Steven Spielberg's best special effects wouldn't do better. A onda, as nuvens se You could enrolavam. see, the clouds E just abriu. opening up, splitting Eu acho que até down. o Guto percebeu lá no ventre da mãe dele. And even Guru in the womb was like, wow. Quando eu e Gisele, eu e ela, a gente ficou assim, né? And Gisele and I were like, E que a gente olhou em and volta. we looked around us. Aqueles jovens estavam tudo com o rosto Young no chão. people with their faces on the A ground, presença crying de Deus out to veio de uma God. forma. And God's presence Todos came eles down. falaram em língua And estranha. everyone was Todos eles baptized foram in batizados tongues com o that Espírito night. Santo. Everyone. O poder de Deus veio de forma The Spirit sobrenatural. of God came in Porque a a supernatural glória way de because Deus the estava ali no glory nosso of meio. God was there. A minha perna tremia feito I vara couldn't verde. stand in my own legs because it was shaking. I was shaking Nossa, so meu- much. Deus ouve, querido. Look, God hears you. Clama no meio da tempestade. Give it a Se o chance and céu cry está out in the fechado, middle of the clama. storm. Cry Clama. out to Him. Cry out to Him. Jesus vira para ele e fala assim: por que vocês têm medo? Jesus said, "Why are you afraid?" Quantas vezes nós temos dificuldade Many em times lidar com situações que resistem à paz? we have a hard time dealing with situations that resist peace, Eu chamo isso falta de fé, and I querido. call that lack of faith. Quantas vezes as circunstâncias, Many querido, times circumstances não é a resposta verdadeira do is not problema. the truthful answer or solution to a problem. Por isso que Jesus pergunta com eles: So Jesus asked them, por que vocês têm medo? "Why are you afraid?" Será que não estava claro aos olhos de Jesus a tempestade que estava acontecendo? Shouldn't Mas Jesus Jesus, queria as the ver Son of God, dentro foresee do the coração storm deles coming? o que estava acontecendo. But what was happening inside their hearts? Por que você tem medo? Why were they afraid? Por que às vezes nós não abrimos o coração para Deus? Why don't we open up our hearts to God? Será que nós temos medo de descobrir que vivemos uma vida inteira equivocado? Are we afraid to find out that perhaps we've lived most of our lives E que de repente Deus está nos dando uma oportunidade hidden in de the nós wrong? confiarmos mais nele? And God all of a sudden is giving us an Que nós vivemos opportunity uma to experiência trust que Him nós more, nunca experimentamos. to go through an experience we never experienced before. Há determinadas coisas na nossa vida There are certain things in our lives que não é revelado that it's not revealed enquanto nós não estamos no meio de uma tempestade. to us unless we're in the middle of a storm. Deus não é obrigado a responder as nossas perguntas. You see, He's not obligated to Mas answer nós every devemos question, responder às suas. but we should answer His. Ele pergunta: onde He está a asks. vossa fé? Where's your faith? No barco In the boat ou em Deus? or in God? Será que eles esqueceram o que Jesus falou? Do they forget what Jesus said? Nós vamos chegar lá do outro lado, nós vamos We falar. will reach the other side. Eles precisavam saber realmente onde que estava a fé deles, querido. They needed to show them where their faith stood at. Eu penso que Jesus poderia ter lidado isso com uma forma diferente. I believe Jesus could have done this in a million different ways. Mas eles ainda não tinham descoberto que Jesus era a fé deles. But they had not found out or discovered that Jesus was their faith. Até aquele momento eles estavam colocando a fé deles no lugar errado. Until that moment, they were placing their faith in the wrong place. O que é essencial para viver a vida com Deus? What is essential to live a life with A God? Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e The o ouvir Bible da palavra says de that Deus. faith comes from hearing, and hearing of the Word of God. É normal, querido, It is normal passar por tempestades. to go through difficulties, go through hard times. Mas é no meio da tempestade But often it is in the midst of that que hard nós time conseguimos definir or that onde está a storm nossa fé that would define where our faith is truly staked at, e quem é o Deus que nós and servimos. who is the God that we serve. Nós somos experts Because we are experts em tentar dar solução para os nossos in problemas. trying to bring solutions to our issues ourselves. Quando você olha para o mundo natural, And when you look at the world out there, eles têm várias maneiras they have various ways de dar solução na vida deles. of bringing a solution to their own lives. Às vezes mentindo, Lies às vezes sometimes can dissimulando, be an effective tool. às vezes buscando alegria onde não tem alegria. Sometimes trying to find joy where there is no joy.
Às vezes fumando uma droga, sometimes substances, tomando um copo de bebida, alcohol, saindo da realidade. leaving reality for a bit. That's a way a lot of Não people quero deal with enfrentar it. as tempestades. Not wanting to deal with the storms that we need to deal with. Jesus não te chamou para você enfrentar as You tempestades. see, Jesus didn't call people to face their storms alone. Jesus te chamou para você que crê nele no Jesus meio da called us tempestade to believe in Him and cry out to Him when storms come around. e ficar em paz. And learn how to be in peace and put our trust in Him. Você está tentando há tanto tempo resolver a tua So many vida. of us, we tried for so long to solve and Parece que a bring solution tempestade to our só lives. aumenta. And it seems like the storm just gets bigger and bigger. Para de se debater. Don't go against yourself. Don't Para stop de trying tentar explicar o trying to jump like a inexplicável. fish at the end of a hook. Para de culpar os outros. Stop blaming others, Conheça Jesus. but get to know Jesus. Não pela sua experiência e necessidade, Not because of your own experience or need, mas de acordo com quem ele diz que but ele é. according to who He says He is. Jesus não é que meus pais me ensinaram. Jesus is not who my parents told me. Não é como alguns mestres me ensinaram. He's not how some people preached and taught me how He was. Jesus é Jesus a is experiência que eu vivo com the ele cada dia. experience that I live with Him in my life every day. Ele é quem ele diz que ele é. That's who He is. E eu ando pela fé. And I walk by faith. Alguns dias atrás, minha amada esposa estava falando A few comigo. days ago, my beloved wife, she was telling me. Eu chamo ela de minha amada, porque é minha amada. Não é pra vocês saberem que ela é minha amada, não. Porque ela é realmente minha amada. I call her beloved because she is. Ela falou, Marcos, She said, Marcos, por todas as tempestades que nós passamos, throughout all the hard times, all the Eu posso te storms, all the dizer. difficulties we have faced together, teve vezes eu tive vontade de parar. I can tell you there were times that I felt like stopping. Mas eu nunca vi você parar. But I never saw you stop. E eu decidi estar junto com você. And I decided to stick by you. Querido, é tempo de você enfrentar as tempestades. Brothers, we need to face our storms. Vocês que são casais, You who are married, you who are você que tem couples, família, you who have você que tem families, filhos. you have children. Eu quero te falar nessa I want manhã. to tell you this morning, Não tente da sua maneira. don't try to bring it a solution your own way Deixa or your Deus own entrar na manner. sua vida. Let God come Deixa in. Deus entrar no seu coração. Let God come into your heart. Deixa ser da forma como Ele Let quer. it be as He wants. Simplesmente, Simply pedir, pedir, dar-se vos ask and it shall be given. Buscar Seek e você vai achar. and you will find. Deus está com a mão estendida para God você. has His hands reached Fica out de to pé you. no nome de Stand to your Jesus. feet in the name of Eu Jesus. gostaria de orar. And I would like to pray. Mas eu quero te perguntar, But I want to ask you, como é que está a tua tempestade? how is your storm? Como é que estão os ventos soprando? How are those winds howling? Já viu quando você vai para uma causa que você não sabe o que vai acontecer? Have you ever been through a place where or a cause that you don't know what's going to happen? A pressão vai alta, a gente não sabe o que vai acontecer. You know, in a situation we don't know what's Eu tenho happening. que pagar aquela dívida. How am I going to pay Eu that tenho que debt? ter cura dessa enfermidade. How am I going to get healed from Meu this filho, o que vai acontecer com sickness? ele? What's going to Que happen to vai my acontecer com child? meu What's going to happen casamento? to my marriage? Oh, que, Oh Lord, eu tenho uma causa na justiça. Oh, You meu know, Deus, I o have- que vai I acontecer? have some law issues Eu vou or sair de lá problems with preso. the O que vai law. acontecer What's comigo? going to happen with me? Aí o Todo-Poderoso vem How many times have we seen God the Almighty come e resolve, and solve it? abre as portas, Open doors, salva, save, quebra as cadeias, break the resolve chains, tudo. solves everything. E você sai lá na frente sorrindo Amém. e arrependido de ter sofrido tudo que sofreu sem necessidade. And in the end, you're filled with joy and you repent because you didn't come to Him before. Você estava vivendo uma experiência. Você estava You're living olhando an experience, circunstâncias. circumstance. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, o vento se acalma, But the wind calms o down mar se abre, and the oceans open a justiça é feita, and justice is done. a cura vem. Aonde não havia alegria, Deus derrama alegria. And when there was no joy, God pours Onde the não havia joy. esperança, Where Deus there's no traz hope, esperança. God brings hope. Você quer se relacionar com um barco You want to relate with the boat, ou você quer se relacionar com aquele que descansa dormindo no barco? Jesus. Jesus. Dalva quinta-feira ligou para mim Dava Thursday called me e ela falou do sorriso que estava nos lábios dela. and she spoke about the smile that was in her lips. Deixa eu concluir tudo, né, Scott? Let everything A gente vai come to sorrir pass and mais we're gonna ainda. smile together even more. E a gente vai fazer uma grande And we're celebração. gonna do a great celebration.
Mas ela escutou. But she heard. Quando ela entrou numa causa num lugar na quinta-feira, When she went into a cause on Thursday, talvez o coração dela era um, né, Dalva? maybe her heart was one way. Quando saiu, como é que But estava? when she left, how was it? Lançai fora Cast toda out preocupação, all the worries, porque Ele tem cuidado de vós. because He has taken care of you. Você quer crer nessa palavra? You want to believe in that word? Quantos querem acalmar a sua tempestade? How many of you want to Quer calm com essa down mão your erguida, fala, storm? olha, Lift up your É pra hands. mim, eu Say it's for quero. me. Ô Senhor, talvez você esteja falando assim, Deus Maybe you're perdoa a saying, minha Lord, pequena forgive fé. My small faith. Mas pode falar, que Ele But vai you te can escutar. say, because He will hear you. E o mais tremendo, Ele vai entender. Ele vai entender. He's going to understand. É tempo de você crescer. It's time for you to Fala para o pessoa que grow. está do seu lado, é tempo de você crescer. Tell the person next to you, it's time for you to Viver grow. experiências, And cheio do live poder de Deus. experience filled with the power of God. Amém?